Muito bem, voltamos com uma outra aula para vocês. E ó, a nossa aula hoje é aula 11.1. E a aula 11.1 vai ser dedicada a uma turminha muito especial, tá bom? E eu vou agradecer mesmo. Agradeço a todos os professores presenciais que são essenciais para que essa nossa construção do conhecimento sobre as noções básicas de agroecologia e zootecnia seja um sucesso. E galera, eu peço para vocês também, professores, qualquer dúvida dos nossos alunos, perguntas, é só fazer o quê, professor? Pegar o celular, colocar nessa posição, this position is correct. Grava um vídeo, manda pra gente. E aí faz a pergunta, os estudantes fazem a pergunta pra gente logo direto, aí o professor aí manda. Quer ver uma coisa? Olha para quem nós vamos estar dedicando a aula de hoje. Coloca na tela, meu diretor. Aula 11.1. Olha aí, ó. Professora Edileuza com a sua turma. Isso mesmo. Professora Edileuza, lá de Alto Alegre do Parecis. Escola Arthur da Costa Silva, extensão Dom João Paulo I. E galerinha, professora Edileuza com a Stephanie, Tauan, Cauã, Daniel, Emanuel, Gabriele. Olha a pose da Gabriele. A Geisiane, Ellen e a Ana Vitória. Aí, ó, nessa foto, eles estão mostrando aí uma atividade que eles estavam desenvolvendo, não é isso? E, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Professora Edileuza, um abraço, um forte abraço para a senhora. E quem sabe aí, ó, um dia eu consegui aí dar um abraço presencialmente para todos vocês e dar uma aula aí, ó, ao vivo, uma aula de campo. Quem sabe os estudantes aí, ó, o Cauã, o Daniel, a Gabriele, Ellen, meu Deus, eu quase esqueci de citar o nome da Ellen, a bichinha ali, ó, agora que eu vi, meu Deus do céu, Ellen. Sorry, me. Agora, eu não tinha visto, olha, está a Ellen ali. Oh, meu pai amado, agora, olha, enxerguei a Ellen. Aqui, ó, Ellen. Oh, meu Deus do céu, eu não tinha visto, acredita? É sério! Eu acho que eu tenho que trocar meus óculos! Perdão, Ellen! Desculpa, mas ó, antes tarde do que nunca, um abraço para Ellen, viu? Meus queridos, deixa eu começar a aula antes que passe o tempo, porque hoje o assunto é um pouquinho extenso. Mas, ó, muito obrigado mesmo. É muito bom ver os rostinhos dos alunos, não é isso? Dos nossos estudantes. E professora Edileuza, muito obrigado pela sua participação no grupo dos professores da mediação tecnológica. Um abraço forte para todos vocês, tá bom? Vamos lá? Aula de hoje, manejo e criação de jacaré. E ó, galera, já vou avisando, sempre nós estamos aqui salientando, é uma aula, pessoal, geral, nós vamos passar por todos, a unidade 2 vai ser uma aula específica, tá bom? Então nós vamos ver aí, como sempre falamos, né, conhecer o que é o comportamento do jacaré, qual é a linha do tempo da implantação da criação do jacaré, como é que se deu isso, né? Nessa nossa aula 11.1, vamos ver os sistemas de criação. Será que é igual ao sistema das outras criações? Intensivo, semi-intensivo, extensivo? Como é que se dá esse processo? O manejo realizado de produção e o mercado, a viabilidade econômica também para as instalações. Então vamos lá, olha aí. Jacaré, conhecido, né? Jacaré conhecido como jacaré preto,
caimã preto, jacaré arauara ou jacaré gigante. O aço é o maior entre os répteis sul-americanos, podendo chegar a 6 metros de comprimento e pesar 300 quilos. Ele também tem um focinho grande e placas ósseas na barriga. Ao nadar, faz um movimento ondulante com a cauda. São répteis pertencentes à subclasse Archaeosauria, a mesma dos dinossauros e pterossauros, tendo se diferenciado como grupo de cerca de 205 milhões de anos. São da família Alligatoridae, e possuem 8 espécies, entre elas estão os do gênero caimã e paleossuchus, aos quais pertencem os jacarés brasileiros. Não há crocodilo no Brasil. Os jacarés vivem em grupo e são ótimos nadadores, vivendo em rios, lagos e pântanos. Sua expectativa de vida é de 80 a 100 anos. Meu Deus! Jacarés são carnívoros, vorazes e gostam de tudo que vem pela frente, como peixe, mariscos, mamíferos, répteis, tudo que se mexe na água, então, hein? Eles não costumam perder tempo mastigando, eles engolem. Pessoal, é porque o jacaré ele tem uma estrutura fisiológica, não, anatômica, que não permite mastigação. Então ele dilacera, ele morde e rasga, dilacera, e engole com tudo, por causa do processo, né, de formação da sua estrutura. Então, vamos aqui ver os manejos de criação. Só receberá licença do IBAMA para criação de jacaré se a criação definir cotas de produção, seleção e captura dos indivíduos para abate, uso as devidas tecnologias. Só poderão criar e abater jacarés os postos de criação que têm licença do IBAMA. Então, pessoal, por se tratar de um animal silvestre, existem normas, leis, regras para que se possa realizar o processo de instalação da criação de jacaré, tá? Então a gente aí, ó, só receberá a licença do IBAMA para a criação de jacaré se a criação é definida por cotas de produção. Então, ó, tem aí uma coisa. A criação é definida pelo quê, professor? Ou não é essa? Paga tudo. Cotas de produção é uma situação. Qual a outra, professor? Seleção e captura dos indivíduos para abate e as devidas tecnologias utilizadas para isso. Nós vamos ver, tá? E aqui nós temos uma visão geral. Sua forma de atacar, a presa também é bastante peculiar. Ao contrário de cobras, eles atacam e mordem pelas laterais. A língua dele é presa e ele possui um órgão específico e gorduroso dentro do abdômen para aguentar longos períodos sem comer. Essa informação retrata o quê, professor? Para se realizar um manejo durante o processo de criação do jacaré, é importante você ter a noção dos seus hábitos de ataque, hábitos de defesa e como você realizar a manutenção do ambiente que não estresse o animal para que ele fique em alerta. Isso é muito importante.
Para se efetuar a criação de qualquer animal silvestre, é necessário a autorização do IBAMA, do governo federal responsável pela área. A portaria 132/88, de 5 de maio de 1988, em seu artigo 1º e ao 6º, considerando o que diz a Lei 5.197 de 1967, de 3 de janeiro, regulamenta os criadouros destinados à reprodução da fauna silvestre com finalidades econômicas. Então, aí, fauna silvestre. Criador. Olha que coisa, olha isso aqui, regulamenta os criadouros destinada à reprodução de fauna. Isso aí envolve todos os exemplares que são considerados, então, pertencentes à fauna silvestre, com finalidade econômica. Então, aí o jacaré é uma delas, tá? E é importante frisarmos que tem uma diferença muito grande quando você fala de animais silvestres e animais que não são silvestres. Quando o animal é pertencente a uma determinada característica ecológica e o seu comportamento, e o objetivo, não só o comportamento, mas a importância da presença desse animal na fauna, que é a interação dessa espécie com outras, e na flora, que também essa espécie ela tem um impacto na sua ausência nesse ambiente. Por isso que tem essa portaria. Como em outras atividades de criação, o manejo de jacarés pode ser realizado de 3 formas. Então, existe aí, pessoal, 3 formas que a gente chama de manejo para as atividades de criação de jacaré. Uma é a farming, a outra é ranching e a outra, vou botar de azul, harvesting. Vamos ver então elas. É que essa terceira aí vamos dar uma olhada, né? Ranching é a modalidade de criação em um sistema aberto, na qual ovos ou filhotes de jacaré são coletados da natureza para criação em cativeiro até o abate. Nesse sistema é necessário o monitoramento do ninho, né, dos ninhos nas propriedades onde serão coletados os ovos para que seja calculada a média da população de jacaré da mesma e assim identificada a quantidade de ovos poderá ser recolhida. Porque, pessoal, nesta modalidade tem que levar em consideração uma proporção de exemplar, seja ele ovos ou filhotes, que pode ser retirado da natureza. E, claro, depois da reprodução tem que ser devolvido o que é produzido, porque muitas vezes você não vende só o produto, a gente vê quais são os produtos, mas você vende um exemplar. Exemplo, olha aí, há um limite de 15% dos ovos que podem ser capturados. Se no ninho tiver 100, 15 podem ser pegos e colocados na incubadora. Entenderam? Se for 230, aí é proporcional. Então, isso também é tanto para ovos como para filhotes. Tá? E farming, criação em ciclo fechado. O manejo envolve a captura de machos e fêmeas da natureza. Só que aqui, pessoal, tá. Professor, esse anterior pode ser o quê? Ovos ou filhotes. Filhotes. Agora, quando a gente está falando
do farming, né? Já é captura de machos e fêmeas, jovens não filhotinhos, jovens ou jovens adultos. O manejo envolve a captura de machos e fêmeas na natureza para reprodução. Então você não vai capturar da natureza para você colocar em sistema de engorda. Você vai selecionar machos e fêmeas. Olha a diferença. O sistema farming é você estar selecionando, na verdade, selecionando na natureza os reprodutores. O reprodutor e a matriz. E para que se realize esse processo, nós temos que observar. Nós vamos ver lá na frente, professor, eu vou fazer pelo sistema farming. Claro, tem toda uma regulamentação, todo um protocolo que você vai mandar para o IBAMA. Isso aí a gente vai aprofundar, pessoal. Para quem mora em regiões onde há, né, a presença de jacaré, e você olha e verifica, posso então fazer um investimento e tirar uma proporção de jacarés para a criação? Pode, só que tem toda uma regulamentação, uma documentação, uma vistoria, uma visita técnica do órgão competente no local. A gente vai ver isso, vai aprofundar isso nas outras aulas, tá bom? Aqui é de forma geral. Mas vamos lá colocar o exemplo. Professor, o farming, então, tem que ter uma característica que você observa no animal, nós vamos mostrar isso nas próximas aulas, que ele tem potencial para reprodutor e potencial para matriz. Só que tem que tomar um cuidadinho aí, né, galera? Por quê? Porque não existe esse negócio do jacaré ser domesticado. Então tem todo um parâmetro para que você transporte esse exemplar com características de reprodutor para um ambiente totalmente adequado ao seu comportamento. Tem um comportamento, tanto fêmea e macho. Professor, mas dessa forma, quando eu peguei lá os ovos e criei, durante o processo de criação, que eu vou colocar na incubadeira, não tem como eu já fazer esse... Isso também tem. A gente vai observar. É o que é mais utilizado hoje em dia. Mas vamos lá. Eu expliquei, falei, mas não li. Né? O pessoal gosta que leia. Então vamos lá. É disponibilizado uma área para que as fêmeas possam construir seus ninhos e realizar a postura. Cerca de 30 ovos por fêmea são postos. Os ovos são colocados e levados para a incubadora em relação a 29 a 31 graus e os filhotes são transferidos para as baias de engorda até o abate. Tá? Já o manejo extensivo, a principal diferença entre sistema de manejo para o Hershey Farming é que ele não se configura como criação em cativeiro, e sim uma caça controlada. Para ver, 2004, os sistemas são retirados indivíduos de uma população através do estabelecimento de uma taxa de captura, sem que esse entre em declínio, tornando uma prática biologicamente sustentável e economicamente viável. Então, pessoal, como assim extensivo, professor? É porque o animal, em miúdos, né, o animal está ali no habitat dele. Né? Ninguém foi lá, criou, ninguém foi lá, colocou um sistema, deu alimentação, ele está lá. E aí, quando há o aumento populacional da espécie, é feito o levantamento para retirar alguns exemplares, claro, levando em consideração tamanho, peso, idade, tira-se essa população, diminui como se fosse um controle biológico, tá? Para não possibilitar o aumento populacional e provocar um desequilíbrio dessa forma, tá bom? Agora, a criação desses jacarés em relação à atividade, né, da participação do PIB do Brasil é muito grande, pessoal. A pele são realmente um produto mais procurado, porque não é só a carne. Né? Tem que levar em consideração que do jacaré, o couro do jacaré é muito valorizado.
Então, quando se tem essa prática, uma sistematização do processo de criação, já está embutido aí toda a demanda. Você vê que no mercado você não vê tanta disponibilidade porque a saída é imediata. Então tem um processo ainda, né, de utilização e o sistema que é embutido para isso. O manejo sanitário. Pessoal, só para avisar, nós estamos só demonstrando todos os processos gerais. Professor, tudo que está sendo falado vai ser aprofundado nas outras aulas. Vai ter uma aula só de criação, uma aula só de processos de levantamento da área, característica da área. Aí vai fazer para todas as criações, tá? Em relação ao manejo sanitário, divide-se em dois. É o manejo sanitário da instalação, do local, da estrutura onde vai receber esse exemplar e do próprio animal. Tem esse nome, pois a maior preocupação é com a saúde do animal. Nesta fase, é melhor ter cuidado na coleta e na incubação. Lembrando que as baixas temperaturas causam a morte do embrião e a alta temperatura causam doenças da espécie. Então, lembra, professor? Então, quando nós vamos fazer um sistema de criação, é imprescindível você conhecer a anatomia, fisiologia, processos de desenvolvimento, o comportamento, não só do reprodutor, o reprodutor e a matriz, o ovo, temperatura, umidade relativa do ar, onde está aquele ninho. Quando eclode, qual é o comportamento dos filhotes, qual é o comportamento dos reprodutores, a necessidade nutricional desses animais, como, claro, óbvio, é carnívoro, come peixe, come ave, come... Como é que eu às vezes tem até o próprio canibalismo em relação ao aumento populacional. Como é que eu faço isso para transferir essa nutrição dentro de um pellet? O que você está querendo dizer, professor? Porque, pessoal, vamos lá. Tem o boi verde, né? Não, boi não, Jeff, esquece, aí tu já viajou. Vamos lá, pessoal. Tem animais, pessoal, silvestre. Quando a gente trata de um animal carnívoro, meus queridos, a carne, você não vai criar ele com carne, você vai criar ele com ração. Só que você também pode fazer uma suplementação. E aí, o que eu tenho que saber, professor? O coelho gosta de comer folha. E aí vai comer folha. Como é que eu transformo folha em ração? Aí a nutrição animal verifica quais são os nutrientes. E esses nutrientes são embutidos em um pellet de ração. Mas para os reprodutores e para quem está em engorda, tem uma suplementação. Lembra quando a gente estava fazendo criação de suíno? Como é que é feito, professor? A criação de suíno, a ração de reprodutor é diferente da ração da matriz. O reprodutor e a marrã, na hora de dar o leite, que a porca, a vaca vai dar o leite, a ração é diferenciada, aí tem a suplementação. O que é a suplementação? Silagem é uma forma de suplementação. Professor, quando a gente está fazendo engorda, você engorda com ração, mas também você pode fazer a lavagem, é uma suplementação. Não necessariamente que vai criar somente com um viés nutricional. Então, no jacaré é a mesma situação. Tá, pessoal? E aí nós temos uma estrutura, né, do criadouro para recepcionar os animais que vão ficar em sistema de engorda. Durante a cópula, o macho rodeia a fêmea em um círculo, claro, então a gente observa que até para você colocar no criadouro, né, o processo rápido você tem que possibilitar que a cópula, então, o que significa esse slide? A
cópula, ela é feita no ambiente aquático. Então, aonde você vai possibilitar, claro que é uma infraestrutura enorme para você fazer isso, por quê? Porque a cópula desse animal, ela é realizada no meio aquático. Então, você tem que possibilitar uma estrutura do local de reprodução, que possibilite, por isso muitas vezes, pessoal, não se tem aí uma estrutura de criação de reprodutores, a não ser que que seja realizado um levantamento na sua propriedade, um levantamento na sua propriedade da possibilidade que você tenha um local que tenha ou possa ser estruturado como um habitat reprodutivo. Porque no habitat tem nichos, então a sua propriedade tem a presença de jacarés, você faz o levantamento da região, da região que eles utilizam para se reproduzir. Cara, nós vamos ter uma aula mostrando toda essa estrutura que é necessária. E aí você só pega o quê? Os ovos, sistema. Ou você só pega um exemplar de filhote e mantém a estrutura natural. Controla também a... Pessoal, é uma forma também, não é de controlar. É uma forma natural que nós temos de presa e predador. O manejo requer etapas com formação de grupos de reprodutores, construção de ninhos, que devem ser apontados com etapas de coleta e para a incubação. Manejo de produção. Aí sim, olha só. O ninho, né? Por isso que eu falo para vocês, quando a gente faz o levantamento no local, o levantamento na propriedade ou no ambiente onde há, né, a incidência do exemplar, é feito um levantamento da estrutura do ninho, da sua confecção, como ocorre esse processo de desova, né, realizada pela fêmea, e também o processo de vigia, o processo de maternidade. Então, como se faz, se prepara para que você consiga obter esses exemplares. Então, aí, dependendo da espécie, cerca de 30 ovos são postos anualmente por fêmeas. As fêmeas têm o hábito de circular nela, fica próxima ao ninho. Então, isso é uma característica que tem que ser levada em consideração na hora de você realizar o manejo de captura. O manejo reprodutivo do jacaré de papo amarelo, aí ó, é específico, tá, gente? Por quê? Tem que tomar cuidado para fazer também um levantamento, porque o comportamento muda de um exemplar para o outro. Não tão drástico assim, mas muda. Deverá ser iniciado já na formação do grupo reprodutor, com animais adultos. Sadios, não tem acento? Sadios, bem instalados e bem alimentados. Para isso, antes de qualquer coisa, deve-se proceder à sexagem do animal. Professor, oi, o que é essa sexagem? É a diferença, é a separação entre machos e fêmeas. Por quê? Porque a separação no setor de engorda, pessoal, tem baias que é só de fêmeas, baias que é só de machos, tá? Como não há dimorfismo sexual, o que é isso? Visualmente, você olhando assim, você não sabe quem é macho e quem é fêmea. Né? Que seja evidente, que seja perceptível. Isto requer uma captura e imobilização dos animais. Nos adultos, a sexagem é feita através de o quê? Do toque na cloaca, que dessa forma tem como você ter essa diferenciação, né, entre machos e fêmeas. A formação de um grupo reprodutor da espécie tem como problema inicial a dificuldade de obtenção de animais sadios e férteis. Como assim, professor? Pessoal, quando a gente fala de nutrição animal,
e saúde animal, pô, eu quero que você imagine uma coisa. Tudo, não é tudo, Jefferson, não seja absolutista. A nutrição, ela está diretamente, a nutrição e o bem-estar animal, ela está diretamente ligada a hormônios. Todo ser vivo, quando está bem nutrido e quando está em um ambiente saudável e ele está saudável, o desenvolvimento morfofisiológico acompanha o amadurecimento hormonal que vem de encontro com aquela aptidão sexual. Em que sentido, professor? O amadurecimento morfológico vem de encontro, sim, com os processos hormonais. Que para o animal, o instinto, né? O instinto. Qual é o instinto, professor? É diferente de nós, pessoal. Vamos lá, vou fazer uma comparação aí, viu, estudantes? O que você está querendo dizer com isso? Vou fazer uma comparação. Nós, humanos, nós temos o visual, temos a atração, essa percepção do ato sexual. Tem todo... O animal, não. O animal, ele tem o que a gente chama de, ainda principalmente nas aves, que é o cortejo, a corte. Então, eles têm aí determinadas... As aves, antes de copular, né, o processo de reprodução, ele tem que estar com uma boa nutrição, por causa das... Os pássaros têm danças, têm rituais antes do acasalamento. Então, o jacaré, se não estiver nutrido, se não estiver com o hormônio, ele não é chegar e copular com a fêmea, não. Ele faz uma corte, o ambiente também tem que ser propício para isso. Senão, a fêmea não aceita a corte. Então, o que está ligado? O ambiente. O ambiente onde tem que ser construído, ele tem que propiciar. Quando você faz criação de aves, principalmente se for aves silvestres, se o ambiente não for favorável, eles têm pássaros que a fêmea só permite a corte se ele trouxer objetos. E aí sim você tem que ofertar esses tipos de objetos. Por isso que... Ok. Verdade. A grande perda de ovos por contaminação, né, queda, por isso tem todo um processo de resgate desses ovos do ninho, tá? Quando nós estamos falando sobre cativeiros. Para isso, os ovos devem ser retirados dos ninhos quando você está fazendo um resgate dos ovos, né? Que é pelo menos aí 15% do 15%, eu ia falar 15% do total, é óbvio, né? Se é 15%, até 5º dia após a postura, preferencialmente 48 horas. Sua manipulação deve ser feita sem alterar a posição inicial, com as mãos limpas. Seu transporte pode ser feito com uma bandeja com fundo de areia, para que possa manter, então, a posição inicial. Porque isso está ligado também, pessoal, com a temperatura, a posição para o seu desenvolvimento. A gente vai ver isso lá na frente. A proporção de 4 fêmeas para cada macho é satisfatória. O macho, então, delimita o seu território por meio de cheiros, né, e urinas em sua área. Só entrará fêmeas à presença de um macho, que certamente ocasionará um conflito. Então, é a proporcionalidade dentro do ambiente que é construído para realizar o que a gente chama de setor de reprodução. Então, muitas vezes, a reprodução de uma suína, a reprodução de uma bovino, ela é estimulada. Em animais silvestres, a gente não estimula. Em animais silvestres, você proporciona um ambiente para que o macho, né, faça aí a delimitação do seu território,
e siga então os rituais de cópula deles. Mercado. A carne do jacaré pode ser aproveitada e tem um baixo teor de gordura. É rica em ácidos graxos e também se aproveita o couro para realizar diversas manufaturação. O abate do jacaré no Cunhã é liberado durante 3 meses no ano, geralmente entre agosto e novembro. Então tá que tá, hein? Época em que as águas dos rios e lagos baixam o nível. No período de pouca chuva na Amazônia, o Lago do Cunhã fica dividido em várias lagoas que servem como berçários para os vários tipos de peixes da região e é um momento perfeito para a captura desses jacarés. Só que aí, pessoal, sempre temos que levar em consideração aí o sistema que é utilizado para realizar a captura, lembra? Ou a criação. Nós falamos aqui para vocês dos sistemas que, claro, antes disso, né, que tem toda uma normativa, né, uma portaria, uma lei que regulamenta todo esse processo de você realizar essa captura em um determinado período do ano. E esse período, pessoal, é diferente para as regiões onde há a presença desses exemplares. Tá? Em agosto, setembro, até meados de outubro, aí, agosto, setembro, que é realizado aqui não significa que é realizado em todo o país onde há a presença desses animais. E lembre, os 3 sistemas, as formas de manejos que são possibilitados a realizar esta captura. Tá bom? Tá bom, professor. Para mim, meu diretor, meus queridos, aqui a gente vai finalizando, mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido e relembrar as principais etapas dentro do sistema de criação de jacaré, tá bom? Tchau, tchau.